A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei e se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos à videoaula de número 11, do equivalente ao dia 13 de setembro de 2020, que é o Dia Nacional de Missões. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, texto áureo, e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5a. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Porós, Zacarias, e com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Ecatã, e com ele 110 homens. Filho de Ecatã, e com ele 110 homens. O objetivo geral desta aula é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Os objetivos específicos são discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E quarto, objetivo específico, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Vamos então aqui ao ponto central. A palavra de Deus, ela é eficaz. No comentário, nós temos o grande valor do ensino da palavra de Deus, é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Tópico número 1, Artaxerxes envia Esdras. Subtópico 1, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então,
Aí nós temos a história de Ciro, o governo persa, né? Todo o domínio ali, a conquista da Babilônia. Segundo, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Vamos ver Esdras 7,14. Nós lemos Esdras 8, mas Esdras 7,14 eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Esdras 7,14 diz: porquanto da parte do rei dos 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Então, Esdras foi enviado para saber a situação espiritual dos residentes ali em Jerusalém. Terceiro, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, de 12 ao 26. Através dessa carta, o rei decretou o seguinte: primeiro, está no versículo 12, capítulo 7 de Esdras, versículo 12, só essa referência diz: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do céu, do Deus do céu, paz perfeita. E aí ele escreve, e o que ele decreta? Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, foi determinado, né, quem quisesse acompanhar Esdras para Jerusalém, podia. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Então, o povo deveria ajudar, né, levar, o rei deu ouro e prata, e as pessoas do povo tinham que dar ofertas também para que eles levassem para Jerusalém. Terceiro, letra C, os vasos sagrados que estavam na Babilônia seriam restituídos, está lá no versículo 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituiu-os perante o Deus de Jerusalém. Não sei se você lembra da história daquele rei que pegou lá na Babilônia os utensílios do templo, que Nabucodonosor tinha pegado lá do templo de Jerusalém, e esse rei pegou e foi beber, foi usar para festa pessoal, para orgia, os utensílios sagrados, e ele morreu naquela mesma noite, né? Então, esses vasos sagrados seriam restituídos. Outra coisa que estava nessa carta: qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Então, o rei persa, né, estava ali financiando toda essa reconstrução do Muro de Jerusalém e toda a cidade de Jerusalém, digamos assim, né? Letra E, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Está no versículo 24, que ele diz assim: também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito
nem antigo tributo, nem renda, ou seja, isenção completa para aqueles que estavam trabalhando no templo, né? Um outro dado que foi nessa carta, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então Esdras ele recebeu autonomia para ungir, para separar regentes, para separar juízes, para que a lei de Deus ela fosse cumprida pelo povo. E Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então Deus tocou no coração desse rei para ele fazer tudo isso, e Esdras então estava louvando a Deus e reconhecendo que somente Deus poderia ter feito isso. Então o resumo desse primeiro tópico é: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Lembrando que esse povo estava recentemente sendo reintroduzido na sua terra. Esse povo havia sido escravo na Babilônia, ali no meio de deuses estranhos, com outra legislação, e agora precisava, não apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto cívico e legal, conhecer a lei de Deus. Tópico número 2, Esdras então ensina a palavra ao povo. Subtópico 1, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Lá no capítulo 8, verso 2, capítulo 8 de Esdras, verso 2, diz: dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Utos. Então, alguns líderes do povo acompanharam Esdras a Jerusalém. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Esdras 8, 21 está registrado. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. E aí o versículo 22 ele explica: é porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então Esdras foi orar a Deus e jejuar, pedindo segurança nesse caminho da Babilônia até Jerusalém. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Está lá em Esdras 8 e 35. Lembrando que naquela época as estradas eram extremamente perigosas, muito mais perigosas do que hoje em dia. Havia muitos bárbaros, salteadores, assassinos, e aquele povo era um povo complicado, né? Então, subtópico 2, o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Neemias então foi para reconstruir,
os muros de Jerusalém, e agora ele vai ajudar, vai ser coparticipante com Esdras da restauração também espiritual, ensinando a palavra. Subtópico número 3, nós temos então que Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Está lá em Levítico 23, 34 a 35, era uma norma, quando houvesse convocação, todos deveriam se ajuntar. E foi o que diz Neemias 8:1. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras, então, trouxe o livro da lei, trouxe a Torá. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e ao pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares, Neemias 8:4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Nós temos aí então Neemias capítulo 8 e o versículo de número 4. Deixe-me encontrar Neemias. Neemias capítulo 8 e o verso 1. Assim está escrito: e chegando o 7º mês, todo o povo se ajuntou como um só povo na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. No versículo 4, diz que ele estava sobre um púlpito, tinha ali a sua mão direita Matitias, Sema e Anaías e Urias e Uquias, a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Malquias e Rassum, não Leandro Rassum, é outro Rassum aqui, e Rasbadana, e Zacarias e Mesulão, os seus auxiliares. Para que eles, qual era o objetivo deles? Olha, versículo 8, e ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, Esdras ia falando, os auxiliares também, e aí eles iam no meio do povo, explicando para que o povo entendesse o que estava sendo lido lá pelo Esdras, tá? E o número 4, o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo muito falado nos cultos, versículo número 10, Neemias 8:10, foi a forma deles consolarem o povo. Ide, comei gorduras, bebei doçuras e tal, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus estava alegre com o povo que voltara do cativeiro, o povo estava entendendo a palavra, sabendo, fazendo um autoexame, estavam entendendo que pecaram, que agora Deus estava fazendo uma grande obra, e tudo isso às vezes leva ao arrependimento, e começaram a chorar e foram consolados por Neemias e por Esdras, O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Está no versículo 12. Então todo o povo foi comer, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, resumindo esse tópico 2, Esdras ensina a palavra ao povo, e ao que?
um grande despertamento espiritual. Todo despertamento só acontece quando há ensino sistemático da palavra de Deus. Isso é muito importante, tá? Foi o que aconteceu aqui nesse tópico 2. No tópico número 3, a palavra de Deus deve ser ensinada. Subtópico 1, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio, palavras de Deus através de Moisés, Deuteronômio 31, do versículo 9 ao 12, diz assim: E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que se levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Então era mandamento, Deus ordenou que de 7 em 7 anos isso fosse feito. Além da leitura de Moisés, que se fazia a cada sábado, lá em Atos capítulo 15 e o versículo 21, eu estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. Atos 15, 21 diz: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, toda semana, né, era feita a leitura da Torá, era ensinada a Torá ali nas sinagogas de Israel, né? Isso a cada sábado, né? Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Isso nós estamos falando lá na época de Moisés, né? Na época de Jesus era todos os sábados isso era feito. Número 2, Jesus ordenou o ensino da palavra, da sua palavra. Na grande comissão, isso está lá em Mateus capítulo 28, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 28, e os versículos, Mateus 28, abra sua Bíblia, não fique olhando para mim, nem perdendo seu tempo aí, Mateus 28, 19 e 20, ele diz o seguinte, na sua palavra, Jesus antes de partir, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, nessa comissão, os discípulos deveriam ensinar, os discípulos ensinar todas as nações a guardar toda a palavra de Deus, todo o Evangelho, né? Subtópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Ele disse em 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também
ensinarem aos outros, 2 Timóteo 2:2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Outra admoestação de Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 7. Então, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada. Resumindo esse tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ela é ratificada por Jesus e ela é confirmada pelos apóstolos. Então é muito importante que a palavra de Deus ela seja ensinada. No tópico número 4, nós temos os resultados do ensino da palavra de Deus. Quais são os resultados? Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Letra A. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra em que viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Está em Deuteronômio 8:6. Então, o ensino da palavra, ela gera temor a Deus. Letra B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Vamos ver Provérbios 3, logo depois do livro de Salmos. Vou ler na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje. Provérbios 3 e o versículo de número 7. Na linguagem de hoje diz assim: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. No capítulo 16 de Provérbios 16:6, diz: quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Então veja que o temor a Deus faz com que a pessoa se aparte do mal e se desvia do mal, né? Provérbios 8:13, voltando um pouquinho à Bíblia, Provérbios capítulo 8 e o versículo de número 13, diz que a pessoa que teme ao Senhor, ela aborrece o mau caminho. Provérbios 8:3 diz: está na estrada da cidade, perto dos portões. É 13, né? Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, o temor ao Senhor nos leva a odiar o mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é errado, né? Quando a gente teme a Deus, nós odiamos as coisas erradas. E a letra C, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Eles se concertaram com Deus. Está em Neemias 9, do versículo 1 ao 3 e o versículo 38. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1:16, que é um versículo 4, que é um versículo clássico, melhor dizendo, e é um versículo muito importante acerca da palavra de Deus. Vejamos aí Romanos 1:16, que diz o seguinte, alguns já podem ditar de cor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho da palavra de Deus, pois é o poder de Deus. Então,
Veja que o ensino da palavra, ela gera temor a Deus. E o temor a Deus nos leva a fugir da aparência do mal, né? Segundo, subtópico, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, né? Naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36 e 27. Profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, capítulo 36 e o versículo 27, que diz: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja que a pessoa, quando se converte, ela, pela palavra de Deus, ela começa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações na nova vida. Primeiro, o crente é honesto a toda a prova. Romanos 12, 17, Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, Romanos 12, verso 17: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então veja, a pessoa convertida, ela é honesta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e o versículo 21, diz assim: Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Honestidade. Filipenses 4 e 8, Paulo manda-se pensar naquilo que é bom. Filipenses 4 e 8, ele diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então veja a importância da honestidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja que até os anjos gostariam de pregar. Aqui ele está falando das coisas honestas, do Evangelho, né? Também em Hebreus capítulo 13, versículo 18, voltando um pouquinho antes de Tiago, Hebreus capítulo 13, 18, ele fala: Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então veja a importância aí, essa nova vida do crente, ela é uma vida de honestidade. Uma outra coisa, na letra B, essa nova vida, o crente jamais mente. 1 João 2 e 28, já que estamos bem aí pertinho, 1 João capítulo 2 e o versículo 28, ele diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então a pessoa, o crente, ele não mente. Efésios 4:25, também Paulo escrevendo, ele fala sobre essa honestidade, né? Efésios 4:25 está assim escrito: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu. Romanos 9:1, Paulo fala dessa questão da consciência. 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Veja então que o Espírito Santo trabalha na nossa consciência. Jesus disse: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37, né? Letra C, então o crente jamais mente. Letra C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4:28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Está lá em Lucas 19:8. Letra D, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Efésios 5:3, ele diz: a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Então o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. E a letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Tiago 4:11, carta logo depois de Hebreus, Tiago capítulo 4 e o versículo 11, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, veja que o crente jamais dá falso testemunho. Provérbios 10:18, nós podemos ler logo depois de Salmos. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Provérbios 10 e o versículo 18. Provérbios 10:18, que diz assim: com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então devemos tomar cuidado com o falso testemunho. Tá? E terminando o tópico número 3 aqui, o ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Está lá em 1 Coríntios 1:5. Então, consideremos primeiro, o conhecimento consolida a força. Provérbios, vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Provérbios, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Provérbios 24, versículo de número 3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, com a sabedoria, com o conhecimento se consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Famoso versículo: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Foi o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. E, terminando, pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus, segundo aos Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Resumindo esse tópico número 4, o ensino da palavra de Deus, portanto, gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e traz conhecimento. Tá? Essa foi a lição número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra e nós vimos aí que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada, ela é poderosa e penetrante e nos traz extremos benefícios para o nosso relacionamento com Deus. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima lição de número 12, permitindo Deus.